no STF, tem uma ala da corte especificamente que continua defendendo o julgamento do X em plenário. Esse caso deveria ser analisado pelo plenário do Supremo com os 11 ministros que fazem parte da corte. O ministro disse, olha, a questão já está definida. A primeira turma, que é competente para isso, já tomou a decisão dela. Isso aconteceu no final de semana. Eu conversei com alguns ministros e uma ala do Supremo ainda defende a votação, o julgamento desse caso no plenário do STF. Justamente por isso, há um racha dentro do Supremo Tribunal Federal com relação ao destino dessa ação. Meus amigos, nada como um dia após o outro. Depois do 7 de setembro, parece que as coisas começaram a andar em Brasília e ministros e senadores se movimentam e a situação de Moraes fica cada vez mais estreita. Os demais ministros discordam de Moraes e a decisão de suspender o X, antigo Twitter, pode ter um desfecho totalmente diferente. Confira o que está acontecendo em Brasília, que pode mudar a história do Brasil. Aproveito, temos outra pergunta para você, na verdade. Porque, enquanto isso, no STF, tem uma ala da corte especificamente que continua defendendo o julgamento do X em plenário. E aí eu quero te ouvir, porque certamente não é a ala da corte que já votou, né? Não é. E, olha, isso acontece depois, eu conversei com alguns ministros, depois da fala, nesse final de semana, de Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o ministro Nunes Marques, que é relator de duas ações que pedem que esse caso vá para o Supremo Tribunal Federal, duas ações chamadas de ADPF, o ministro tomou uma decisão dizendo o seguinte: primeiro de tudo, eu quero ouvir a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União em um prazo de 5 dias. Depois disso, o ministro disse, a avaliação dele é que esse caso deveria ser analisado pelo plenário do Supremo com os 11 ministros que fazem parte da corte. No final de semana, o ministro Luiz Roberto Barroso foi questionado por jornalistas com relação à possível ida desse caso para o plenário do Supremo, ou seja, não ficar somente restrita à primeira turma, onde foi referendada a decisão de Alexandre de Moraes, mas haver uma discussão entre todos os ministros com debate televisionado no Supremo Tribunal Federal, no plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro disse, olha, a questão já está definida. A primeira turma, que é competente para isso, já tomou a decisão dela. Isso aconteceu no final de semana. Eu conversei com alguns ministros e uma ala do Supremo ainda defende a votação, o julgamento desse caso no plenário do STF, alegando que essa ação apresentada tanto pelo Novo quanto pela OAB, a ADPF, ela é normalmente julgada pelo plenário do Supremo, ou seja, é o plenário quem tem competência para julgar uma ação como essa, não caberia às turmas. Então, justamente por isso, há um racha dentro do Supremo Tribunal Federal com relação ao destino dessa ação e de onde será feita essa análise. O ministro Nunes Marques defendeu a ida ao plenário, o ministro Luiz Roberto Barroso falou que o caso já foi decidido na primeira turma, então os próximos passos são importantes de a gente monitorar. Por que Luiz Roberto Barroso? Porque ele é presidente do Supremo e cabe a ele marcar as votações, os julgamentos lá no plenário. Vamos ver o que vai ser decidido, portanto. Obrigada, viu, Theo? E não para por aí. Senadores se movimentam e Pacheco, que até então estava correndo da situação, irá receber os senadores e a situação do impeachment deve ter um desfecho totalmente diferente. O senador Girão trouxe informações exclusivas sobre esse fato, onde o Pacheco está vendo a situação tomar um rumo inesperado e resolveu baixar a guarda. Rodrigo, Ana Paula, uma honra estar aqui com vocês novamente e dizer que o que me sustenta é a fé, é a esperança de ver os brasileiros de bem, com todo o medo que foi imposto a eles, né, com tanta injustiça, com presos políticos, com todo tipo de barbaridade, de censura, terem comparecido às ruas do Brasil. Do Brasil. É claro que a grande mãe foi em São Paulo, foi lindo, mas foi lindo em outros estados também, que mostraram o seu valor, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar passagem, para ir, que querem se manifestar, né? Então foi bonito, pelo menos o que eu vivenciei em Fortaleza, na Praça Portugal, colegas meus que foram em Minas Gerais e participaram. Eu acho que se tivesse tido incentivo
maior teriam enchido todas as ruas do Brasil e ecoaria mais dentro do Senado. Mas a gente vai chegar lá, com toda certeza. Amanhã é um dia especialíssimo para nós. Falei com o presidente Rodrigo Pacheco hoje, e ele vai nos receber, uma coisa protocolar, né, onde nós vamos entregar apenas o pedido de impeachment e vamos começar uma série de cobranças caso ele não ande, né, porque existe essa água morna, como é que tem aquela gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, como a gente já tem 60 pedidos de impeachment lá engavetados, esse que vem com a força aí de mais de 150 parlamentares, com 1,5 milhão quase de assinaturas até agora, com a robustez, né? São vários itens que foram catalogados de abusos, de arbítrios, com direito até um brasileiro morto sob a tutela do Estado, que é o Clériston Pereira da Silva. E a gente elencou todos esses itens com o doutor Sebastião Coelho assinando essa petição, né, essa denúncia, e acredito que a gente vai ter aí amanhã mais novidades ainda na entrega desse pedido de impeachment, que eu tenho muita fé, com tanta gente no Brasil orando, com esse movimento começando a virar, já são 31 senadores, né, estava 23 anteontem, então foi crescendo esse movimento, e eu acredito que não tem clima mais dentro do Senado para outra matéria. Não tem atmosfera para ficar se debatendo outro tipo de assunto, que não seja que o Senado, nos seus 200 anos, cumpra finalmente o seu dever constitucional de investigar um ministro do Supremo. Eu acho que isso, abrir a investigação, abrir a análise do processo, eu acredito que vai ter um efeito, Lacombe, Ana Paula, Constantino, você que está nos assistindo no 4x4, um efeito pedagógico para muitos outros ministros e para que as futuras gerações não tenham receio que o Brasil volte a ser livre, porque hoje a gente está vivendo uma ditadura, não tem que dourar a palavra, não tem que deixar de falar isso. A manifestação foi pelo impeachment de Alexandre de Moraes, né? Então a gente tem que... chega uma hora que é a hora da verdade, né? Então nós já tivemos a chance de fazer a CPI da Lava Toga no Senado no começo do mandato, em 2019, e essa CPI não teve a boa vontade, inclusive do próprio governo na época, para caminhar. Então a gente precisa agora, juntos, com muita serenidade, com muita união e coragem, enfrentar o que tem que enfrentar, sem firula, sem meio de retaliação, mas infelizmente também há aqueles que têm benefícios dessa não posição. Há aqueles que lucram, inclusive, né? Têm negócios com o Supremo Tribunal Federal e não querem se indispor para não perder vultosas somas financeiras que fazem com os tráficos de influência que tem. Isso é algo que é corriqueiro de se ouvir aqui em Brasília. Então é importante a gente citar porque a Suprema Corte, já a começar lá pela denúncia do amigo do meu pai, tem sido também acusada com muita frequência por muitos advogados no Brasil de ser um ambiente absolutamente também corrupto. Então é algo que a gente precisa lembrar. E estou aqui, obviamente, respaldado pela imunidade parlamentar para dizer aquilo que se ouve para que a sociedade saiba o que se está passando hoje no seio do poder brasileiro. Quanto à pergunta do Rodrigo Constantino, Rodrigo, é fundamental que o mundo todo saiba disso. Nós temos uma corrupção endêmica no Brasil já há muito tempo e é, felizmente, o momento agora de expor de uma forma muito clara o que está acontecendo no Brasil. Eu li há pouco a coluna de Mary O'Grady para o Wall Street Journal. Quem não pôde ler ainda, não sei se vocês chegaram a ver, foi um pouquinho antes de entrar no ar que eu li. A coluna dela no Wall Street Journal está espetacular. Ela está lembrando que tudo o que está acontecendo hoje no Brasil de censura iniciou também em virtude da revolta do povo em relação às decisões da Suprema Corte Brasileira, do Supremo Tribunal Federal, de soltar o Lula, de tentar apagar um passado que é indelével, né? São anos e anos, décadas e décadas de um esquema criminoso no poder que foi aprimorado pelo PT, que institucionalizou a corrupção, seja no Mensalão, seja depois no Petrolão, acabou culminando com a prisão do Lula e de tantos outros próceres petistas e com o acobertamento mais recente da Suprema Corte, que passou também a ser ela própria alvo de denúncias de corrupção. Então é muito importante que o mundo todo saiba que tudo o que está acontecendo hoje tem origem. Não é apenas no fato de que Bolsonaro chegou ao poder e, portanto, todos aqueles no seu entorno se tornaram alvos preferenciais de uma perseguição política feita pela corte com base também nos inimigos do PT. Não, essa é uma parte importante, mas ela é uma parte, eu não vou dizer colateral, porque vai parecer que tem importância menor, também não tem, realmente, repito, é uma parte importante, mas é uma consequência da reação da Corte, da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal e de seus membros, às notícias que davam conta de que a corrupção também está no Poder Judiciário.
Então é muito importante que o mundo todo saiba disso. Nós tivemos uma reunião muito importante na quinta-feira passada à noite. Foi um bate-volta que eu fiz a Miami para estar com a deputada Maria Elvira Salazar. Ela levantou aquela foto, né, do Alexandre de Moraes no Congresso americano no mês de maio. Eu, infelizmente, não pude estar com a comitiva de brasileiros, deputados e outras autoridades, senadores que foram lá, porque tinha acabado de acontecer a enchente horrível no estado do Rio Grande do Sul. Essa deputada, ela é uma guerreira e foi muito importante nós termos essa oportunidade de conversa na última quinta-feira para tratar sobre a situação no Brasil e continuar esse trabalho de formiguinha que nós estamos fazendo fora do país para que haja uma reação também, seja no Congresso americano, seja no Parlamento Europeu, seja aqui nos vizinhos, né, na Argentina, agora governada por Javier Milei, porque quando as instâncias nacionais não são suficientes, precisamos apelar ao direito internacional e aos países